Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Teologia Fracionada. Aqui é o pastor Rafael William e é sempre um prazer e alegria compartilhar a palavra de Deus com você. Aqui em Teologia Fracionada nós temos um propósito: aprender juntas as Escrituras, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e também trazer orientação pastoral e psicanálise. Se possível, nos siga lá no Instagram, @pr.rafael_william, e compartilhe com alguém essa mensagem. Seja um instrumento de bênção para este tempo. Que o nosso Deus possa te abençoar de uma forma especial nesse dia. Olá, neste momento eu quero agradecer você que me ajudou a definir o tema do nosso assunto de hoje. Eu fiz uma enquete no Instagram e as pessoas que votaram escolheram o assunto depressão. Eu sou pastor, também psicanalista formado, já lidei e lido com pessoas que estão, mas não são. Estão é uma condição momentânea, né? Que estão depressivas por meio de orientação, aconselhamento e, claro, orando, crendo também na intervenção divina. Hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto atual, necessário e muito delicado, que vem despertando a atenção de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas do mundo todo. O mal que já é considerado a doença do século. Isso mesmo, nós estamos falando da depressão. E a depressão, ela mata. E quando não mata o corpo físico, ela mata a alma. E o tema que eu vou conversar com você aqui é vencendo as correntes da depressão. Eu quero iniciar trazendo, nesse primeiro momento, alguns dados para vocês sobre a questão da depressão. Segundo o site osvaldocruz.com, a depressão é a doença mais incapacitante e a que mais mata no mundo, e na maioria das vezes por meio do autoextermínio, e nós sabemos que essa não é a forma certa, ideal, para lidar com a depressão. Por mais que seja difícil, complexo, o momento em que uma pessoa esteja enfrentando, mas o autoextermínio não é a decisão mais coerente, mais certa a se tomar. Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão. E nós estamos falando aqui num número de 11,5 milhões de casos. Pra você ter uma ideia, esse índice ele é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas, estando apenas atrás dos Estados Unidos, que registra 5,9% da população com transtorno. E nós estamos falando de 17,4 milhões de casos nos Estados Unidos. E o Brasil se encontra no segundo colocado. Segundo ainda com a OMS, o fardo da depressão e de outras condições envolvendo a saúde mental está em ascensão em todo o mundo. Então, a cada dia está subindo a questão da depressão, né? E ainda conforme a OMS, o custo do tratamento com a depressão no mundo chega a $1 trilhão por ano. Então perceba que nós estamos falando de um assunto, de uma doença que é incapacitante, uma doença que tem sido o mal do século, uma doença que tem atingido todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todos os segmentos religiosos, cristãos ou não, brancos, negros, ricos e pobres. A depressão, ela tem causado angústias e interfere na capacidade até mesmo da pessoa fazer as tarefas mais simples do dia a dia, né? E esse assunto ele é importante falar não somente nos meios acadêmicos ou em sala de atendimento clínico, mas também é um assunto que precisa, com muita urgência, ser tratado também no ambiente da igreja. E talvez você que esteja me ouvindo agora possa até se perguntar, mas qual a finalidade de falar desse assunto na igreja? Sendo que lá é lugar de falar de oração, né? Falar de jejum, falar de louvor, falar da Bíblia. Mas, por incrível que pareça,
Muitos irmãos nossos, inclusive obreiros e pastores, vêm sofrendo com esse drama. Essa doença não está mais da porta para fora da igreja, mas agora encontramos ela da porta para dentro também. E infelizmente muitos de nós ainda somos indiferentes em relação à dor do próximo. Infelizmente, muitos de nós ainda tratam a depressão como uma questão espiritual, simplesmente espiritual. Embora a gente sabemos, né? Embora sabemos que a depressão está ligada à questão da vulnerabilidade mental da pessoa, há sim, por de fato, uma ação espiritual da maldade por trás, aproveitando essa condição da mente da pessoa, mas, num todo, a depressão não é 100% espiritual, né? Tem pessoas que querem dizer que a depressão são demônios, são legiões, e na maioria das vezes não, é uma condição clínica. E nós não podemos negligenciar a relação, a questão do atendimento clínico também, que tem irmãos, tem pessoas que dizem, eu não vou procurar um psicólogo, mas eu te pergunto, quando você tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Quando você tem um problema nos ossos, você procura um ortopedista. Quando você tem um problema na sua visão, você vai procurar o oftalmologista. Mas por que se você está com um problema emocional, você não pode procurar pessoas capacitadas, estudadas, habilitadas para tratar a sua questão emocional, né? E infelizmente esse tabu ainda está no nosso meio, mas isso não pode acontecer, né? E ainda infelizmente somos indiferentes em relação à dor do próximo, em relação ao que está acontecendo ao nosso derredor. Mas graças a Deus e aos profissionais da mente humana, a depressão tem tratamento, tem cura, mas o primeiro passo é você conversar, é você entender sobre o assunto, é você ter disponibilidade para se abrir, para conversar, para procurar alguém que possa de fato te ajudar, te orientar, te aconselhar, tá? E eu quero crer que a vontade de Deus não é apenas cercar o seu povo com bens, com patrimônios, com dinheiro, mas que o seu povo ele seja e esteja curado, com a alma livre para servi-lo e adorá-lo. Foi por isso que o Espírito Santo ele inspirou o escritor de Provérbios a falar no capítulo 4, versículos 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja Deus. Então perceba que não é a vontade de Deus apenas cercar você de patrimônios, de bens, de posses, nesse século doentio que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão correndo num ritmo frenético atrás de coisas, de posses, de bens, em ter, em possuir, em conquistar. E quando na verdade as pessoas estão atraídas e seduzidas também pela questão da teologia da prosperidade, onde na teologia da prosperidade Deus é obrigado a te dar alguma coisa, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você, mas isso não é a verdade. Eu penso e eu creio que Deus não quer apenas te dar coisas, mas Deus quer que você seja sarado. Deus quer que você tenha uma alma livre para poder servir e adorar. É por isso que o escritor de Provérbios, aqui no capítulo 4, né, no versículo de número 23, ele diz tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. E coração na Bíblia é mente. Porque é da sua mente que procedem as fontes da vida, é da sua mente que procedem as coisas boas, é da sua mente que é produzida as coisas ruins, é na sua mente que está o centro das suas emoções, né? Mas, afinal, o que é depressão? O que é depressão? É absolutamente comum, quando nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, sentirmos tristezas, sentirmos desânimos. É ou não é? Chega um momento na minha vida e na sua vida que todos nós sentimos tristeza em algum momento por alguma situação que gostaríamos que desse certo, mas infelizmente não dá. Uma porta que gostaríamos que se abrisse, mas infelizmente ela não abre. Um relacionamento que gostaria que fosse adiante, mas infelizmente ele não deu certo.
Mas isso acontece, isso é do ser humano. Mas com alguns dias, esse sentimento de tristeza, de desânimo, eles podem ser contornados e nós conseguimos tocar a vida adiante. Concorda? Então, assim, existe um momento da nossa vida que a gente vai ter tristezas. Existe um momento da nossa vida que a gente vai estar desanimado com alguma situação. Existe um momento da nossa vida que vai acontecer um fato que vai nos trazer angústias e tristezas. Mas esses sentimentos, eles são contornados alguns dias. A gente passa talvez 3, 4 dias, 5 dias, 6, uma semana, ali triste, desanimado diante de uma situação, mas a gente se ergue. A gente consegue contornar esse negócio e tocar a vida adiante. Porém, meu amado, na depressão isso não acontece. Na depressão a pessoa passa dias, semanas, meses, até anos seguidos em um sofrimento interno, caminhando para um estado de profundo vazio e comportamentos destrutivos. A pessoa ela não consegue sair daquele sentimento que traz a tristeza, que traz o desânimo, e a depressão suga dessa pessoa toda a energia que ela tem, toda a força que ela tem, a força mental, toda a força até mesmo física, né? E como resultado disso, o dia a dia dessa pessoa é ficando comprometido, e uma vez que a doença passa a interferir, até mesmo a sua capacidade de trabalhar, de estudar, de comer, dormir e realizar outras atividades comuns. Pessoas que estão em estado de depressão, elas perdem o sentido da vida. Elas perdem a capacidade de fazer as coisas mais normais do dia a dia. A pessoa em depressão, ela perde a vontade de fazer coisas básicas, estudar, comer, dormir, outras atividades comuns da vida dela, ela simplesmente perde, porque a doença incapacita essa pessoa, deixa essa pessoa sem força, sem ânimo, sem forças para poder levantar, erguer, porque é como se ela ficasse de fato engolida diante de um problema que parece ser insolucionável. Para o Sigmund Freud, ele era considerado o pai da psicanálise. Ele escreveu uma obra em 1915 e ele disse assim, abre aspas, a depressão se caracteriza em termos psíquicos por um abatimento doloroso, uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Então, para Freud, segundo Freud, que era considerado o pai da psicanálise, a depressão é um abatimento doloroso. É aquele, o interesse de viver a sua vida, ele é cessado. A capacidade até mesmo de amar outras pessoas é perdido. As atividades que a pessoa tinha como prazerosas é inibido. A pessoa olha para o espelho e ele vê ali um espectro de uma pessoa que aparentemente já não tem sentido mais para viver, né? Então, a depressão é um profundo estado de abatimento que pode ser crônico ou pode ser momentânea. Um escritor americano chamado Andrew Solomon, ele é o autor do livro O Demônio do Meio-Dia, e ele escreveu o seguinte: depressão é como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. E vale ressaltar aqui que esse Andrew Solomon, ele é um escritor que sofre desde a sua adolescência com depressão, e ele escreveu esse livro, O Demônio do Meio-Dia, para relatar as suas experiências no estado depressivo. Então, a depressão é um sentimento que te arrasta para o vazio, que te arrasta para a solidão. E eu quero te perguntar, será que você conhece alguém assim? Ou quem sabe, você que está me ouvindo, você está assim, né? Mas o que leva uma pessoa a ter depressão? O que leva uma pessoa a ter depressão? Os psicólogos afirmam que a maioria dos quadros depressivos se dá por 2 situações. O primeiro, pelo fator genético, conhecido como depressão endógena. O que é isso? A palavra endógena do grego, ela é formada por 2 vocábulos: endo, que significa dentro, e genos, que significa criado, ou seja, é algo criado ou formado de dentro
para fora. A depressão pelo fator genético, a depressão endógena, é o fator biológico da pessoa. É quando em algum momento da vida o corpo, de alguma forma, que os psicólogos ainda não conseguem definir de como isso pode de fato acontecer, o corpo de alguma forma ele deixa de receber e de fornecer as vitaminas e nutrientes necessários para o cérebro. E isso, segundo os psicólogos, pode vir, né, a desenvolver a depressão. Veja que a maioria dos quadros depressivos se dá, primeiro, pelo fator genético, que é a depressão endógena, que é aquela que vem pelo fator biológico da pessoa. É quando o corpo ele deixa de receber as vitaminas e nutrientes e, com isso, a pessoa vai desenvolver a depressão, né? Por isso é muito importante, quando você for fazer os seus exames, você procurar saber o que pode estar acontecendo, questão hormonal, baixa dos seus hormônios, para que você possa, então, procurar uma ajuda clínica e, de fato, repor isso, para que você não consiga, então, para que você não persista nesse quadro depressivo. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, passar um momento e falar assim, hoje eu estou triste, estou uma semana triste, estou 3 dias triste, estou passando por isso, eu não estou entendendo por que dessa tristeza. Aí, se você fizer um exame, de repente, pode ser apenas baixa vitamina, baixo nutriente necessário para o seu cérebro, e isso vai desenvolvendo, afeta as suas emoções, né? Eu acho tão maravilhoso que a Bíblia Sagrada ela tem uma resposta para algumas perguntas, e quando fala dessa questão genética, olha o que ela fala em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E aqui no capítulo 17, versículo 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que o escritor quer nos dizer? Ele nos mostra que também existe um fator genético para a condição da alegria. Existe um fator genético, biológico, para a condição do ser humano ser feliz. A felicidade do ser humano também está ligada à sua condição física, à sua condição genética, à sua condição metabólica. Se você está com a sua vitamina em dia, nutrientes necessários, e o seu cérebro está recebendo essas informações, você terá uma aptidão para ser uma pessoa mais saudável, mentalmente e emocionalmente falando. Então esse é o primeiro fator pelo qual pessoas podem entrar em depressão, pelo fator genético, né? E existe um outro fator também, que é o mais comum, o segundo fator psicológico é a depressão exógena, né? Que essa é a mais comum e alcança a maioria das pessoas. A palavra exógena vem do grego, dois vocábulos, o égio, o exo, que é o fora, que significa fora, e genos, que significa criado. Ou seja, é algo criado ou formado de fora para dentro. É a depressão que depende das circunstâncias da vida. É a depressão que vem de algum momento, de alguma experiência estressante, seja ela física ou mental, física ou emocional, seja ela por um trauma ou por um abuso que ocorreu na primeira infância, seja até mesmo por abuso de álcool ou de drogas, problema de saúde ou dores crônicas, deficiências na estrutura do cérebro, por um acidente, como por exemplo, uma pessoa pode sofrer um acidente e danificar ali os neurotransmissores, danifica a estrutura do cérebro, é algo de fora para dentro. Problemas como também um divórcio, problemas que podem vir de fora para dentro, como por exemplo a perda de um emprego repentinamente, quando a pessoa não está esperando e de repente o RH chama a pessoa e ela ganha bem, trabalha numa mega empresa, numa multinacional, e de repente essa pessoa ela é desligada, perde tudo que tem, e quando se vê ela se caracteriza e ela então é tomada por essa depressão que vai então afetar e afligir toda a sua existência, né? Então, eu listei aqui para vocês os dois fatores que, segundo os psicólogos, afirmam que a depressão se dá, né? Por duas razões. Pela depressão endógena, que é aquilo que é de dentro para fora, que é o fator genético, e tem a questão da depressão exógena, que é aqueles fatos que ocorrem de fora para dentro, né? Mas eu quero reforçar para você que está me ouvindo que essa lista do que eu acabei de citar, de situações que podem ocorrer de fora para dentro, que podem desencadear uma depressão,
Talvez você possa se identificar com essas causas, mas não significa que você tem ou terá depressão. Porque nem sempre uma pessoa que passa por certas situações, como desemprego, como divórcio, como a morte de um ente querido, como a viuvez, por exemplo, necessariamente essa pessoa ela vai ter depressão. Então essas questões que eu acabei de citar aqui para vocês são algumas causas, mas não significa que você tenha ou terá depressão, tá? Não significa isso. Mas se você identificar que você está enquadrado dentro dessa listagem que eu acabei de citar para você aqui, o meu conselho é que você precisa procurar uma ajuda profissional e espiritual. Você precisa procurar alguém da sua confiança que possa te encaminhar para a terapia, que possa te ajudar com aconselhamento, que possa te ajudar com orações, né? Procure um pastor espiritual, procure alguém que possa te ajudar em oração, procure alguém que possa te ajudar clinicamente também. Não rejeite a ajuda profissional, eles estão lá exatamente para poder te ajudar nessa questão. E também procure alguém que possa te ajudar a sua vida espiritual. Porque parece que não, mas a sua qualidade espiritual ela está ligada à sua condição de vida emocional. Se você não estiver bem emocionalmente, você não estará bem espiritualmente. Isso é um fato, porque está ligado um ao outro. Se a sua alma estiver doente, você não terá a sensibilidade de buscar a presença de Deus. Se o teu espírito estiver machucado, estiver doente, você não terá possibilidade de ouvir a voz de Deus, de receber a presença e a revelação de Deus para a sua vida. Então, a sua saúde espiritual está ligada à sua saúde também emocional, tá? Então, tem dias que nós estamos abalados emocionalmente. E às vezes você vai para o culto, vai para a igreja, e você dobra o seu joelho, vai falar com Deus e não vem palavras. O que é isso? É porque enquanto a sua alma estiver abatida, você não consegue ter conexão com o Espírito Santo. Enquanto sua alma estiver abalada por alguma circunstância, você fica insensível, porque você passa apenas a perceber o problema ao seu redor e não consegue, a não ser por uma ação sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, tá? A não ser que seja algo sobrenatural para sua casa, para sua vida, para sua vida emocional, para mudar o quadro. Porque você está intimamente ligado. Isso aí é algo que está ligado. Sua vida espiritual está ligada à sua condição emocional também. E você precisa estar atento em relação a isso. Então, nunca negligencie uma ajuda profissional e também não deixe de procurar alguém que possa te orientar, te aconselhar e principalmente te acompanhar espiritualmente, porque a depressão ela tem cura, Jesus cura e terapia cura também, ok? Mas eu não quero ficar aqui somente focado na depressão, mas eu quero focar agora como vencer a depressão. Como vencer as correntes da depressão. Como combater este mal que eu acabei de listar para vocês aqui, que é o mal do século. Como vencer essas correntes? Pode ser que você esteja me ouvindo, ou quem sabe você vai encaminhar para alguém que esteja passando também. Pode ser que muitos irmãos fiéis cristãos passaram e ainda passam pelo vale dessa doença dolorosa, mas a Escritura Sagrada nos mostra também. E eu quero repassar para vocês aqui pelo menos 2 exemplos de 2 homens de Deus que tiveram um quadro depressivo, mas que encontraram, que tiveram a sua alma tocada pelo Senhor e tiveram, de fato, uma experiência gloriosa com Deus eterno. E eu te pergunto, um servo de Deus é passivo à depressão? Um servo de Deus é passivo a passar por um momento de depressão? Se você pensa que não, você está enganado. Todos nós somos. Você é um ser humano. No fato de você servir a Deus não significa que você seja um super-homem, uma mulher maravilha. Não significa que você consiga passar por todos os dilemas dessa vida com a cabeça erguida e não vai passar por tristezas, momentos de recaídas. Não. Todos nós passamos por isso, né? Então eu quero citar para vocês aqui o exemplo, 2 exemplos, que é o primeiro exemplo do rei Davi. No Salmo 142, mostra exatamente um quadro depressivo de Davi. Olha o que o texto diz. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo.
Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olham à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Observe que em meio à sua calamidade, Davi apresenta ao Senhor a sua situação. O que está acontecendo aqui com Davi? Davi está deixando para nós aqui características de uma pessoa que está num quadro depressivo. Versículo 2, nós temos aflição e descontentamento. Aflição e descontentamento. Uma pessoa em estado depressivo, ela é descontente com absolutamente quase tudo. Ela olha para a situação que está do seu lado, ela não tem alegria para fazer nada. Ela se sente aflita, aprisionada. No versículo 3, ele representa desânimo. Eu apresentei para vocês aqui no início a característica de uma pessoa que está com depressão. Uma delas é o desânimo. É a perca da capacidade de realizar coisas simples do dia a dia. E Davi está nos dizendo no verso 3 do Salmo 142, apresentando o seu desânimo. No verso de número 4, ele fala da solidão. A solidão é o acompanhante número 1 da pessoa que está em estado depressivo. E Davi está nos mostrando aqui o estado que ele está enfrentando. Ele está em solidão. Nos versos 5 e 6, ele nos fala do seu abatimento, isto é, da sua perda de capacidade de continuar, de exercer, de continuar na sua lida, de continuar na sua vida, porque ele fala, Senhor, atende o meu clamor, porque eu me vejo muito fraco. Estou fraco, perdi as forças, estou abatido. E no verso de número 7, ele fala, a minha alma está vazia, a minha alma está encarcerada. Toda pessoa que está em estado de depressão, toda pessoa que está passando por um momento de dificuldade, todas as pessoas que passam na arena da vida e estão enfrentando essa dificuldade, ela fica com o coração esmagado e com a alma cheia de feridas. Né? E aqui Davi nos apresenta o seu quadro depressivo. Porém, nós temos Davi no Salmo 142 apresentando a Deus a sua queixa. Agora veja quão importante é a oração. Tem pessoas que negligenciam a oração. Tem pessoas que negligenciam falar com Deus, mas a oração também é uma terapia, pessoal. Você pode falar com Deus e desabafar para Deus com as suas palavras. Você não precisa ter formalidade para falar com Deus. Você é um filho, Ele é o pai, Ele entende o que você fala. Ele compreende o que você quer dizer. Então, basta dobrar o joelho e se derramar na presença de Deus e o Senhor trará uma resposta ao seu coração, assim como ele fez com Davi. Se no Salmo 142 Davi está questionando a Deus e repassando para Deus o que ele está enfrentando, no Salmo 146, dos versículos 5 a 8, nós temos uma resposta que Deus dá a Davi. Olha o que diz o texto. Salmo 146, versos 5, 6, 7 e 8. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor, aleluia, ama os justos. Oh, queridos, o nosso Deus, Ele é poderoso para trazer cura. Quando nós não conseguimos curar a nós mesmos
diante de tantos traumas, quando nós não temos forças para restaurar a nossa própria sorte, quando nós não temos forças mais para levantar o nosso coração esmagado, a nossa alma cheia de feridas, a nossa alma que está cheia de angústias e de sofrimento. Aleluia. Quando as nossas forças acabam, quando nossos sonhos são esmagados e o futuro, nosso futuro, parece cinzento, Deus coloca sobre nós a sua mão e Ele nos traz cura e Ele nos traz restauração. É Deus quem ajunta os cacos da nossa vida e faz deles um vaso novo para o louvor da sua glória. É Ele que restaura, é Ele que levanta, porque Deus, Ele é o médico supremo e Ele sara todas as feridas do seu povo. Louvado seja Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é Elias. A depressão de um homem de Deus chamado Elias. Quando você lê 1 Reis, capítulo 19, ali dos versos de número 1 até o verso de número 8, você vai encontrar um homem de Deus que no capítulo anterior havia desafiado 850 falsos profetas. 450 de Azera e 400 falsos profetas de Baal. Você percebe que no capítulo anterior nós temos um homem cheio de ousadia, de coragem, de determinação, que fez um desafio com os falsos profetas que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus a ser glorificado e adorado em Israel. Os falsos profetas fizeram seus sacrifícios, mas segundo a Bíblia não se ouviu nenhum som. Elias restaurou o altar que estava quebrado, colocou o holocausto sobre o altar, abriu uma vala ao redor do altar, colocou água e orou ao Deus de Abraão. E diz a Escritura que o santo Deus de Abraão ouviu a sua oração, respondeu com fogo, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava ao redor daquele altar. E o povo caiu com o rosto em terra e declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas o Elias do capítulo 18 é um. Capítulo 19, temos o mesmo homem, porém agora com uma situação diferente. Porque no capítulo 18, nós temos um homem que é capaz de desafiar. Mas no capítulo 19, nós temos um homem que está diante de um desafio maior na sua vida. Que quando Jezabel, casada com Acabe, na ocasião rei e rainha de Israel, soube que os profetas foram mortos a fio de espada pelo profeta Elias, manda um mensageiro e fala assim: olha Elias, amanhã até essas horas eu juro pela vida dos meus deuses que a tua cabeça vai estar na minha bandeja. Quando Elias ouviu isso, sabe o que aconteceu? Elias temeu a sua própria vida e fugiu diante da face de Jezabel. Ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele se deparou com uma árvore chamada zimbro. Ele se deita ali e a Bíblia diz que em seu ânimo ele pediu a morte. Em seu ânimo, ele pediu a morte. Então vejamos aqui, 1 Reis 19, quais são as causas da depressão de Elias. Primeira causa, diante da ameaça de morte, Elias ele tirou os olhos de Deus e colocou-os nas circunstâncias. Ô, meu irmão, quando as circunstâncias ao nosso redor ocupam o lugar da soberania divina, quando as circunstâncias ao nosso redor ocupam o lugar da nossa fé em Deus, o nosso coração irá se abater, a nossa alma irá se abater. Porém, nós temos um Deus que cuida dos seus. Porém, nós temos um Deus que trata dos seus. Porém, nós temos um Deus que cuida do seu povo e que diante das circunstâncias desfavoráveis é Ele o poderoso para abrir as portas e prover o milagre que você precisa. Então, diante das circunstâncias, não tire os olhos de Deus, foque em Deus, creia em Deus, porque Ele está ali Ele está ali perante você para estender a sua mão e te abençoar. Outra causa da depressão de Elias, ele entrou na caverna da solidão. Quando Elias mais precisava de pessoas à sua volta, o que ele faz? Ele dispensou o seu moço, o seu ajudante, e foi para a caverna da solidão. Ele procurou ficar isolado. Querido, cuidado com a solidão. A solidão é um demônio. A solidão traz
problemas emocionais, se você sente que quer ficar só sozinho no seu canto, separado, no quarto, escondido, com a porta fechada, com as cortinas trancadas, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, quem está do seu lado pode ser uma pessoa que pode te ajudar. Quem está do seu lado pode ser alguém que pode estender a mão e te colocar de pé. Não procure solidão, procure pessoas de Deus que estejam ao seu redor para poder te estender a mão, para orar por você, para te aconselhar, para te encaminhar para um profissional da saúde mental, para estender a mão para você e falar assim: eu estou com você, conta comigo, eu estou aqui para poder te ajudar. Né? E ali a gente vê Elias entrando na caverna da solidão. Quando mais precisa-se de companhia, a pessoa quer se trancar nos quartos escuros. Foi por isso que Elias dispensou o moço quando ele mais precisava do seu ajudante. Outra situação que caracteriza a depressão de Elias, ele fez uma leitura pessimista da sua situação. Ele olhou ao seu redor, à sua volta, e pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus. Mas Deus afirmou para Elias: Elias, não é do jeito que você pensa que as coisas funcionam. A situação à sua volta aparentemente está fora do controle, mas eu sou Deus que governa a sua vida, Elias. Elias ele fez uma leitura pessimista da situação à sua volta, ele pensou que acabou, não tem mais ninguém. Aí Deus falou assim: meu filho, tem 7.000 profetas que não se dobrou os joelhos diante de Baal, você não está sozinho. Em últimas palavras, você não é a última Coca-Cola do deserto, levanta a cabeça, caminha. Seu ministério é longo, ele é árduo, mas é longo. E eu conto contigo para fazer aquilo que eu coloquei na sua mão. E quem sabe você que está me ouvindo agora está nesse mesmo dilema do profeta Elias. Quem sabe você está olhando a circunstância à sua volta e está dizendo: não tem mais jeito, acabou. Mas Deus é poderoso para reverter aquilo que aparentemente já não tem mais jeito em uma circunstância favorável, para que ele seja glorificado na sua vida. E em quarto lugar, que caracteriza a questão depressiva de Elias, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. Elias, o ato dele pedir para Deus a morte, fez Elias naquele momento, ele acreditou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado e que dali para frente seria só desespero. O que ele faz? Me ameaçaram, então eu preciso morrer. Tira minha vida, Senhor, me mata. Mas eu falo: não, meu filho, não é assim que você vai morrer. Na verdade, você nem vai morrer. Olha que coisa. Então Elias ele pediu para si a sua morte porque ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. Meu irmão, creia que nós temos um Deus que cuida dos seus. Creia que nós temos um Deus que prospera na vida dos seus. Eu sei que o processo pode ser até doloroso. O processo pode até ser difícil. O processo pode estar arrancando lágrimas dos seus olhos. Pode estar tirando noites de sono. Mas acalma o seu coração. Tenha ânimo, se levante. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de poder. Tá? Aí eu quero tratar aqui agora como que Deus curou a depressão de Elias. Como Deus curou a depressão de Elias? Primeiro, Deus tratou por meio da sonoterapia. Hoje, aquilo que os psicólogos fazem hoje, descobriram hoje, que o sono é o maior repositor de nutrientes e tranquilizante, por isso que é vendido aí 1 trilhão de medicamentos pelo tratamento com ansiolíticos e tratamento para depressão. Nas páginas da Escritura, Deus já estava mostrando para a humanidade a sonoterapia. Porque a depressão deixa a mente agitada. Uma pessoa deprimida, ela fica com o corpo cansado, mas a mente não desliga. O que Deus faz? Né? Elias precisou dormir e descansar para sair do buraco da depressão. Olha, irmão, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que cuida dos seus nos mínimos detalhes. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você sabe. Ele conhece que a tua mente está agitada. Conhece que você está cansado, cansada diante das circunstâncias da sua vida, que a sua mente não desliga nunca. Você toma remédio para dormir, você tenta fazer de tudo e às vezes não consegue, mas eu quero te dizer, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segunda forma como que Deus tratou
a Elias, ele tratou por meio de uma alimentação adequada. Sabe o que Deus faz? O próprio Deus preparou uma refeição para Elias no deserto. Elias, está vendo esse pão? No meio do nada. O anjo desceu, cozeu o pão e preparou uma botija de água. Falou assim, coma esse pão, bebe a água. Elias comeu e bebeu, voltou a dormir. Segunda vez o anjo acordou e falou assim, come esse pão e bebe essa água. Elias comeu o pão e bebeu a água. E diz a Bíblia que ele se levantou e caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que significa? Significa que aquela refeição quem preparou para Elias não foi os homens, foi Deus. Tem coisas que é Deus que vai preparar para você. Tem coisas que é o próprio Deus que vai preparar. É Ele que vai levantar pessoas. É Ele que pode estar usando a minha fala aqui agora para trazer um direcionamento para o teu coração. É Ele que pode estar preparando circunstâncias para que Ele seja revelado na sua vida, revelado neste problema, revelado nessa situação, porque nós temos um Deus que trata, um Deus que cuida, um Deus que cura, um Deus que está conosco a todos os momentos. E a terceira forma que Deus fez para tratar com Elias, a depressão dele, Deus o tratou dando para Elias a oportunidade de desabafo. Sabe qual foi o papel de Deus ali? De um terapeuta, de um psicólogo. Elias estava dentro de uma caverna e Deus perguntou, o que fazes aí, Elias? Foi aí que Elias desabafou e falou para Deus. Então o desabafo é uma necessidade da alma. Meu irmão, você precisa se abrir. Você que está me ouvindo, você precisa se abrir. Você precisa abrir o seu coração, falar com aquilo que está afligindo a tua alma, aquilo que está afligindo o teu coração. Se abra na terapia, quando você vai fazer uma terapia, você precisa conversar para que seja feita ali a sua anamnese, para que seja feita ali naquele momento ali a identificação do que você está acontecendo, para que alguém possa te orientar da melhor forma possível. Deus já estava lá nas páginas do Antigo Testamento mostrando como que se faz o tratamento de uma pessoa em estado depressivo. Ele falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Abre o seu coração, meu filho, desabafa. Ele se abriu, ele falou e Deus tratou a alma daquele homem. Meu irmão, quem sabe falta você se abrir, quem sabe falta você desabafar, quem sabe falta você abrir o seu coração, falar o que está acontecendo, expor a necessidade do seu coração, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Abre o seu coração e deixa que os céus trate da sua vida também. Em último lugar, como Deus tratou a depressão de Elias. Deus tratou Elias revelando que o melhor da sua vida estava para a frente. Elias pensou que o ministério dele havia chegado ao fim. Quem sabe você está me ouvindo aí, você é um obreiro, você é um pastor, você é um pregador do evangelho, você é alguém que faz alguma coisa na obra de Deus. Quem sabe você chegou a um ponto da sua vida ministerial e fala assim, para mim já não tem mais jeito, chegou ao fim, eu já não tenho mais condições de dar continuidade àquilo que Deus me chamou para fazer, sou incapaz, não tenho habilidade. Meu irmão, se foi Deus que te chamou, descansa a tua alma, porque a capacidade o Senhor coloca sobre a tua vida. É Deus que vai te levantar, é Deus que vai te ajudar nessa caminhada. Deus arrebatou Elias. Sabe o que ele faz? Quando ele arrebata Elias, ele deixou os trapos da depressão para se vestir com roupas novas, com roupas alvas, com roupas brancas de uma felicidade eterna. Louvado seja Deus. Você que está me ouvindo agora, meu irmão, Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Deus conhece o teu coração. Ele sabe do que você precisa. Por isso, não desanima. Creia, creia, creia. Não deixe seu coração ficar prisioneiro da depressão. A Bíblia diz em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo. Amém, querido? Olha, que Deus te abençoe. E que as correntes da depressão na sua vida hoje caem por terra. E que você entenda que Deus está no governo, no controle de absolutamente todas as coisas. Descanse em Deus. Tire os seus olhos das circunstâncias. Pelo menos procure tirar os seus olhos das circunstâncias e os coloque naquele que está acima e no controle das circunstâncias da sua vida. Não entre na caverna da depressão, mas diga assim como o salmista disse, no Salmos 42, verso 11, diga assim à sua própria alma,
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Que Deus possa abençoar sua vida, sua família, sua casa, e que Ele possa te abençoar de uma forma especial. Me permita orar pela sua vida neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus, diante do que acabei de mencionar, eu quero pedir ao Senhor, aonde essa mensagem chegar, traga cura, traga bálsamo, traga alívio, traga paz. Para essa pessoa que está em estado depressivo, para essa pessoa que pensa que a vida finalizou, essa pessoa que tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias, eu te peço agora, Espírito Santo, Senhor que é o nosso Consolador, leve conforto, leve ajuda, levante essa pessoa, erga essa pessoa, ponha a alma dessa pessoa no lugar, ponha, Senhor, a alma dessa pessoa novamente no devido lugar, traga equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, que em nome de Jesus as angústias, as tristezas possam ser substituídas agora pela tua perfeita e gloriosa alegria, pela tua maravilhosa e harmoniosa paz, para que o seu santo nome, Jesus, seja glorificado nessa vida e através dessa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, para finalizar, eu gostaria que você tivesse um tempinho para você ouvir a letra desse louvor chamado Eu Vou Curar. Que esse louvor seja um bálsamo para este momento que você está passando. E que Deus, o nosso Pai Celestial, possa te abençoar de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior, e as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Mesmo com tantas batalhas, lutas e guerras
curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou